Bem, aqui eu trago para você uma prova da banca CESP/Sebrasp. Está aqui embaixo a referência. Prova CESP/Sebrasp. Uma prova realizada recentemente. Uma prova da ABIN. Eu quero mencionar desta prova justamente a questão número 15. O paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido sinal indicativo de crase em a cassação. Então vamos lá para o texto observar esse termo na linha 17, a cassação. E o que se afirma aqui é, grifa esse termo, paralelismo sintático. Ele diz que o paralelismo sintático seria prejudicado se eu empregasse o acento grave nessa expressão. Vamos lá para a linha 17. Aqui está o fragmento. Já no finalzinho do texto, você tem a cassação de mandato, ok? Conforme ele mencionou. Bem, vamos ler. Se praticada por autoridade superior, a espionagem pode conferir, além de infração penal, crime de responsabilidade, que, a despeito do nome, não tem natureza de crime em sentido técnico, mas sim de infração política sujeita a quê? Veja que o termo regente está aqui, sujeita, ok? Sujeita a algo. Essa palavra aqui pede a preposição a. E aí, claro, cassação é feminino, então você vai usar o acento grave, gramaticalmente. Não seria erro usar o acento grave aqui, a cassação de mandato. Mas ele mencionou paralelismo. Pois bem, observe que existe, logo após o termo cassação de mandato, existe a conjunção coordenada aí. Nós sabemos que conjunção em língua portuguesa ou liga orações ou liga termos sintáticos iguais. No caso aqui está ligando termos sintáticos iguais. Olha o outro termo aqui. Sujeita a quê? Primeiro, a cassação de mandato. E a que mais? Suspeição de direitos. Eu poderia dizer em língua portuguesa, sujeita à cassação de mandato e à suspensão de direitos políticos. Ok? Tranquilo? Então eu tenho os dois termos complementando sujeita. Legal? Então são complementos nominais. Então é aqui que você tem o paralelismo sintático. Dois termos regidos para um único termo regente. Quem é o termo regente? Está aqui, sujeita. Então, os termos regidos, que são os complementos nominais, constituem o paralelismo. Pois bem, ora, e o acento grave, ao ser empregado aqui, por que vai prejudicar o paralelismo? Bem, há uma regra que diz o seguinte, vejamos, quando eu tenho mais de um termo regido para um único termo regente, a partir do segundo termo regido, ou seja, depois da conjunção, a preposição é facultativa. Tudo bem. Mas perceba que não existe artigo antes de suspensão. Não há artigo. Então, se não há artigo, ao empregar o acento grave antes de cassação, eu estaria admitindo a preposição mais artigo. Ora, quando o substantivo não tem artigo, ele contextualiza o sentido abrangente. Suspensão de direitos políticos. Sim, mas que direitos políticos? Ok? Ou que suspensão, melhor dizendo, de direitos políticos? Então, há um contexto de abrangência aqui. Ora, e é aí que está o paralelismo na estrutura. Por quê? Porque cassação de mandato também não trouxe artigo. Então, eu nem tenho artigo antes de cassação, nem tenho artigo antes de suspensão. É aí que se demarca o paralelismo, entende? Se eu empregar o acento grave, eu passarei a afirmar que haveria preposição e artigo antes de cassação. Só que suspensão
não tem artigo. E aí você diz para mim, Edivaldo, você quer dizer então que esse a antes de cassação é a preposição vinda do termo regente sujeita? Claro, não há erro de regência nominal aqui. Sujeita a algo, a preposição está aqui. De fato, vamos registrar para você aqui, ó. Esse a que está aqui antes de cassação é uma preposição, sem dúvida. O que não existe é o artigo, assim como antes de suspensão não há artigo. Então, é aí que se demarca o paralelismo. Haveria quebra de paralelismo se eu empregasse o acento grave, porque eu estaria admitindo artigo antes de cassação sem que haja artigo antes de suspensão. Valeu? Fica alerta a esse tipo de questão. Muito realmente significativa e que eu já encontrei em algumas outras provas da própria banca CESP, SEBRASP. Valeu? Um abraço, professor Edivaldo Ferreira.